Evangelhos do Ministério de Jesus Cristo. O Evangelho de Gamaliel. As Lamentações de Maria, mãe de Jesus Cristo. O lamento da Virgem Maria. Ele disse: o choro de Jacó, o chefe dos patriarcas, foi renovado hoje, meu amado. Por que então a Virgem Maria não deveria chorar por seu filho, que ela concebeu na virgindade? Por que não deveria a Virgem Maria chorar por aquele por quem sofreu as dores do parto? Por que a Virgem Maria não deveria chorar por aquele em cuja boca divina ela colocou seu seio virginal? Por que não deveria a Virgem chorar sobre a manjedoura em Belém? Por que não deveria a Virgem chorar por seu amado filho, quem ela carregou durante 9 meses de gestação? Por que não deveria a Virgem chorar por aquele que ela deu à luz e amamentou? Se Raquel chorar por crianças que nunca abraçou, por que a Virgem não deveria chorar por aquele que ela carregava nos braços, como todos os bebês? Se Raquel chorar por crianças pelas quais ela não correu de um lugar para outro, por que não deveria a Virgem chorar por seu filho, com quem ela corria de país em país? Se Raquel chorar por crianças cujos túmulos ela não viu, por que não deveria a Virgem chorar à porta do sepulcro do seu filho único? O choro de um velho venerável foi renovado hoje para uma jovem mulher virgem. Jacó não viu José amarrado pelos irmãos, mas a Virgem viu seu filho pregado no madeiro da cruz. Jacó não viu José quando seus irmãos o lançaram, com fome, no fundo do poço, para que chorasse por ele, mas a Virgem viu seu filho pendurado na cruz, no meio de 2 malfeitores, antes de todos os judeus. Jacó não viu José quando seus irmãos o despiram, mas a Virgem viu seu filho nu, no meio de judeus, desprovidos de compreensão. Jacó não viu José sendo vendido a mercadores egípcios por 30 denários, mas a Virgem viu seu filho quando Judas o entregou por 30 moedas de prata. Jacó chorou por um sangue estranho e por um manto que não foi rasgado por feras selvagens, mas por um sangue divino espalhado na rocha do Calvário, que a Virgem está chorando, e devido ao manto estrangeiro que seu filho usava, já que eles dividiram suas vestes entre si. Os irmãos de José choraram e se arrependeram de terem vendido seu irmão, mas os filhos de Israel não choraram quando venderam seu senhor. Os filhos de Jacó se alegraram quando seu irmão reinou sobre o Egito, mas os judeus não se alegraram quando seu senhor ressuscitou dos mortos. Maria chora o seu filho. Você, Virgem pura, o teu lamento sobre o túmulo do teu filho amado é verdadeiramente doce, e tua voz é melodiosa no meio dos anjos. Quando eles te trouxeram a triste notícia e disseram: você, Maria, o que você está fazendo sentada, enquanto seu filho está diante do governador e é julgado e insultado pelo sumo sacerdote dos judeus? Você, Maria, o que você está fazendo sentada, enquanto seu filho está sendo despido no pátio de suas vestes tingidas com seu sangue? Você, filha de Joaquim, o que você está fazendo sentada, enquanto seu filho carrega sozinho uma cruz pelas ruas de Jerusalém, e ninguém se aproxima dele? Você, filha de Ana, o que você está fazendo sentada, enquanto seu filho está sendo crucificado no lugar do Calvário? Você, semente de Davi, por que eles levantaram seu filho na cruz? Você, minha pura e virgem Senhora, o teu lamento é verdadeiramente doce hoje na casa de João, enquanto dizes: oh, quão amargo é este mensageiro que veio até mim hoje. Ele é mais amargo do que o mensageiro da morte que veio a Jó e a Jacó em Israel. Oh, quão cruel é o agente de inteligência que veio até mim hoje, meu filho. Ele é mais cruel do que aquele que anunciou a Ló o incêndio de sua cidade. Oh, quão dolorosa é a notícia que me chegou hoje, meu filho. É mais doloroso do que a notícia da morte dos valentes homens de Israel. Oh, quão cruel é o mensageiro que me trouxe esta má notícia, meu filho. Esta criança me confortou por 30 anos, e ele nunca me deu uma ocasião para repreendê-lo. Acrescentando amargura à notícia, é que quem a trouxe para mim foi Maria Salomé. Toda a minha tristeza começou de novo. Você, meu filho, nunca estive diante de um governador, nem estive diante de um juiz. Nunca vi um malfeitor ser morto, nem fui ao monte do Calvário, nem conheço o lugar do Gólgota.
Você, meu filho, nunca estive diante de um homem envolvido em um litígio para poder perceber a falsa sabedoria aplicada ao seu caso, nem nunca estive presente em um tribunal para poder perceber a injustiça feita a você. Ó, meu filho, estou na casa de João, e você está na casa do sumo sacerdote Anás. Você, meu filho, esta notícia cruel que lhe diz respeito superou a tristeza da minha orfandade, e a dolorosa informação relativa a você hoje me privou da minha alegria. O anjo me anunciou seu nascimento em Nazaré, e esta notícia cruel sobre você me foi anunciada em Jerusalém. A tua anunciação me ocorreu na casa de José, e esta má notícia me foi trazida na casa de João. Você, meu amado, eu estava me alegrando em meu coração e dizendo constantemente: amanhã teremos nossa Páscoa, cumpriremos a ordenança da festa e retornaremos para nossa casa. A Páscoa chegou até mim, meu filho amado, com choro e lamento. Minha festa mudou para lamentação, e minha Páscoa em tristeza. A Virgem pronunciou este lamento afetuoso na casa de João, quando lhe trouxeram a triste notícia de seu filho. A busca de Maria pelos discípulos. Então ela começou a procurar um de seus discípulos para caminhar com ela, mas não encontrou nenhum deles, porque todos haviam fugido e o abandonado por medo dos judeus, exceto João, pois ela estava com ele em sua casa. Ela solicitou que Pedro a acompanhasse, mas sendo informada por João de que, por medo do sumo sacerdote, ele havia negado seu filho, dizendo: eu não o conheço, e que ele foi e se escondeu dele. Ela perguntou por Tiago, o irmão do Senhor, tendo sido informada de que ele havia fugido e o deixado no monte, onde ele foi preso. Ela perguntou por André e foi informada de que ele não havia vindo com ele à cidade. Ela perguntou por Judas Tomé, e ela estava sendo informada de que ele jogou fora suas vestes e fugiu. Ela perguntou por Judas Tadeu, e foi informada de que ele foi o primeiro de seus irmãos a fugir. Ela perguntou por Filipe, e foi informada de que, quando ele viu a multidão com as tochas acesas, ficou apavorado e fugiu. Ela perguntou por Tiago, irmão de João, tendo sido informada de que ele nem sequer olhou para ele. Ela perguntou por Mateus, tendo sido informada de que ele tinha mais medo dos judeus do que de todos os outros, pois eles tinham um rancor especial contra ele desde a época em que ele costumava cobrar impostos deles, e ele, portanto, fugiu na escuridão da noite. Em suma, ela perguntou por todos eles, Simão e seu irmão Tiago e Natanael, e ela não encontrou nenhum deles, exceto João, que o acompanhou ao Calvário e ao Gólgota. Então a Virgem voltou a chorar e a lamentar-se porque não conseguiu encontrar nenhum dos discípulos de seu filho, exceto João. E disse enquanto chorava: ai de mim, meu filho e meu amado, porque seus irmãos fugiram e desapareceram. Você, meu pai Pedro, eu pensava todos os dias que você não negaria o seu mestre. Você não recebeu ouro e prata por negar a ele tão rapidamente. Você não foi presenteado com um barco e remos, porque então você negou hoje o seu mestre e seu senhor. Você não recebeu o presente de um filho ou uma filha como preço de sua negação, Pedro, e você não recebeu a oferta de trocá-lo por um irmão ou um amigo, porque então essa sua fraqueza sem espírito? Você não viu uma segunda cruz, Pedro, que você acreditou que poderia ser para você, porque você ficou tão aterrorizado que o negou. Ele te deu uma língua de ferro, Pedro, e você a derreteu e estragou sem fogo, nem ferreiro. Ele concedeu graça a você, Pedro, mais do que a todos os homens, e você não levou agora um único tapa por seu mestre. Ele te concedeu, Pedro, 2 olhos cuja luz não se apaga, e você não teve vergonha de negar a luz deles. Ele te confiou, Pedro, as chaves do Aeon eterno, e você não sofreu nenhum pouco de tempo por ele na prisão do sacerdote. Ele fez de você, Pedro, seu representante para todo o mundo, e você não suportou uma única tentação por seu mestre. Ele fez de você, Pedro, um pai para todo o mundo, e você não agiu com amor fraternal, por uma única hora, para com meu filho. Ele impôs sua mão divina sobre sua cabeça,
Você, Pedro, e você não concordou em ter uma coroa de espinhos em sua cabeça antes de negá-lo. Mesmo que você diga, Pedro, que meu filho não é seu mestre, mas somente seu amigo, isso não significa exigir que você o negue dessa maneira. Se você tivesse que suportar, Pedro, todas as tribulações sofridas conosco por meu pai, José, você deveria ter sido arrastado para Herodes com meu filho. Se você tivesse que suportar como ele as dores da viagem ao país do Egito, talvez não conseguisse suportar nenhuma delas. Que o orvalho do céu alimente seus ossos, meu pai, José, o homem justo, e que a árvore da vida alimente sua alma, porque você suportou minhas tribulações comigo e não negou meu filho. Você, Pedro, eles não te levaram perante o governador, nem te colocaram perante o tribunal superior, que tão rapidamente negaste ao teu mestre. Quando a Virgem terminou as suas lamentações pela negação de Pedro na casa de João, mandou chamar João, que veio e a encontrou chorando. Então, tanto João como a Virgem choraram pelo Senhor Jesus. E João disse à Virgem: Ó minha mãe, não chore por Pedro por sua negação de meu mestre, porque ele não tem a mesma culpa que atribui a Judas que o entregou. Ouvi o que meu mestre disse na refeição da noite, e o que Pedro lhe disse: Esteja longe de ti, Senhor. Isso não acontecerá com você, mas darei minha vida por você. E ouvi meu Senhor e meu mestre repreendendo-o 3 vezes, dizendo-lhe: Vai atrás de mim, Satanás. Você se tornou uma ofensa para mim, pois não pensa nas coisas de meu Pai, mas nas coisas que são dos homens. Agora, minha senhora e minha mãe, não chores por meu pai, Pedro, porque a sua negação será o símbolo do arrependimento para os pecadores, por desmentir as suas próprias palavras, e corroborou as palavras do seu mestre. Então a Virgem entregou-se a um choro amargo porque não havia visto o seu filho, e voltou novamente às suas dolorosas lamentações na casa de João, e disse: Conjuro-te, João, que me mostres o caminho para o Calvário. Conjuro-te, João, que me acompanhe até o Gólgota. Nunca vi um malfeitor sendo crucificado, nem estive perto de um malfeitor quando ele estava sendo decapitado. Abandonarei minha cidade e minha grande liberdade, e irei descalça ao lugar onde meu amado filho foi crucificado, com malfeitores comuns, porque ele está sozinho, e nenhum de seus irmãos estão perto dele, e não há aqui com você algum de seus amigos que diriam algo sobre você. Você, meu filho, a tristeza de uma mãe por seu filho amado é alguma coisa, e a tristeza de um amigo por seu amigo é outra coisa. A dor do coração de uma mãe que chora por seu filho amado é alguma coisa, e o choro de um amigo por seu amigo é outra coisa. Minha tristeza, meu filho, é hoje maior do que a de todo o mundo e de todos os habitantes de Jerusalém, e meu choro é mais amargo do que o de todos os que se reunirem perto de mim. Acompanhada de suas irmãs e outras mulheres, Maria e João vão ao Calvário. Maria continuou dizendo: Se eu não o vejo, não posso ser consolada. Quando João percebeu que ela não parava de chorar e lamentar, e que ele, por sua vez, não conseguia confortá-la, ele disse a ela: Levante-se, e eu a acompanharei até o Calvário, para poder vê-lo. A Virgem, portanto, saiu da casa de João e caminhou pelas ruas de Jerusalém. As pessoas que viam a Virgem caminhando diziam umas às outras: De onde vem essa mulher que chora? E as pessoas dos bazares diziam: Nunca vimos esta mulher comprar nada neste bazar. Alguns outros disseram: Esta é uma mulher estrangeira, e ela anda por esta rua como se não soubesse disso. O povo, porém, que reconheceu em João o discípulo do Senhor Jesus, disse: Talvez seja sua mãe, indo vê-lo na cruz. Algumas pessoas disseram: Esta é a esposa de José. E alguns outros disseram: A notícia de sua concepção foi trazida a ela. Finalmente algumas pessoas disseram: Olhe para ela, quão lindo é o seu rosto e o seu choro. Ainda alguns outros disseram: Não vimos outra como ela nesta cidade, e seu rosto se assemelha ao de seu filho. Em suma, todos no mercado diziam algo sobre ela, e como era notável a sua aparição nas ruas da cidade.
Enquanto caminhavam rumo ao Gólgota, suas irmãs, Maria Salomé, caminhavam atrás dela, e Maria de Cleófas ao seu lado, acompanhadas de Maria Madalena, Maria de Betânia, Marta e Joana. E elas a cobriam com o véu, mas ela nada observava, somente ouvia a tristeza do seu coração. Ao chegar ao Gólgota, ela notou uma grande multidão em grupos de diferentes tribos e clãs, olhando para seu filho na cruz. Pessoas de várias nacionalidades, de todas as regiões, reuniram-se em Jerusalém naquele mês sagrado para a imolação do Cordeiro. Os Amalzitas, Balaquitas, Moabitas, Cabaritas e Ismaelitas. Estes se amontoavam uns contra os outros em busca da grande e maravilhosa visão. Algumas pessoas diziam: eles o condenaram com injustiça. E alguns outros diziam: eles esvaziaram sua ira sobre ele. Alguns diziam: há muito tempo eles buscavam a morte deste. Alguns outros diziam: eles mataram um homem corajoso hoje. Alguns diziam: se houvesse justiça nesta cidade, eles nunca teriam conseguido matar este aqui. E ainda alguns outros diziam: este é aquele a quem o imperador enviou para torná-lo rei sobre toda a Judéia, e é por isso que Herodes ordenou sua morte. Algumas pessoas amaldiçoaram Herodes por causa dele, dizendo: aquele que tomou a mulher do seu irmão em vida e o tornou um homem pobre e miserável, também matou este sem piedade. Quanto a virgem inclinou o rosto para a terra devido ao seu choro e da sua humildade, não pôde ver rapidamente o seu filho pelo seu choro doloroso e da aglomeração das grandes multidões. Ela disse, portanto, a João: onde está meu filho amado para que eu possa vê-lo? A multidão aglomerada impede minha visão. João respondeu-lhe: levante a cabeça para o lado ocidental deste povo, e você o verá estendido na cruz. E a virgem olhou para toda aquela multidão, e o viu. Ela não cessou de caminhar com João através das multidões, até que chegou e ficou à sua direita, e olhou para ele em seus sofrimentos. Jesus passa a responsabilidade de Maria para João. Quando Jesus viu sua mãe, olhou para João e disse-lhe: eis aí, tua mãe. E então ele disse à sua mãe: eis aí, o teu filho. E João segurou a mão da virgem para levá-la para sua casa. Mas Maria, sua mãe, disse a João: ó João, deixe-me chorar sobre ele, pois ele não tem irmão nem irmã, e não me prive dele. Então Maria disse a seu filho: você, meu filho, gostaria que eu tivesse contigo uma coroa de espinhos em minha cabeça, e que pudesse torná-la tão dolorosa quanto a sua. Maria disse a João: você, João, olha para a minha miséria hoje, no meio destas multidões. Veja a minha humildade e as dores do meu coração. Deixe-me olhar para seu rosto, para minha satisfação. Deixe-me olhar para seus sofrimentos para minha satisfação, pois nunca o vi em tal estado antes, exceto hoje. Maria continuou dizendo: deixe-me chorar por ele, porque meus sofrimentos são hoje maiores que os seus sofrimentos. O lugar de repouso de todos os indigentes é o monte de esterco. Deixe-me então olhar para ele com satisfação, porque sou um órfão sem pai, sem mãe e sem parentes. Este é o lamento a que a virgem se entregou enquanto estava do lado direito de seu filho. Ela estava em um estado de confusão devido à intensidade de sua dor e, devido à grandeza de sua tristeza, ela não percebeu as grandes multidões que estavam presentes. Ela estava somente decidida a chorar. Estavam ali presentes Joana, esposa de Cusa, Maria Madalena, Maria de Cleófas e Maria Salomé, e estas agarraram a Maria, a mãe de Jesus, e a levantaram, pois Marta e sua irmã Maria de Betânia as acompanhavam um pouco distante. Seu choro era verdadeiramente doce, enquanto ela estava rodeada de mulheres puras, que choravam com ela pela doçura de suas palavras. Outras mulheres judias que a ouviram chorar, zombaram dela, dizendo: nossa vingança caiu hoje sobre você e sobre seu filho, porque foi por meio de você que nossos ventres ficaram sem filhos, desde o ano em que você o deu à luz. Os líderes dos judeus falaram então com os soldados de Herodes, e endureceram o coração para matar Jesus.
Eles informaram a Herodes que Pilatos, com inúmeras pessoas, amava Jesus e acrescentaram: tememos que, ao crucificá-lo, essas pessoas possam se levantar contra nós e arrebatá-lo de nossas mãos, seguindo o conselho de Pilatos. Dá-nos, portanto, ordem e poder para crucificá-lo. E eles lhe deram muito dinheiro, e ele lhes deu o poder necessário e enviou seus soldados até eles. Isto é a razão por que Pilatos não saiu com ele naquele dia. Ele temia um conflito armado entre ele e os judeus. De fato, Pilatos e sua esposa amavam Jesus como a sua própria alma, e o açoite que ele ordenou para Jesus foi feito para satisfazer os judeus ímpios, e assim, salvá-lo da morte. Se ele soubesse que iriam crucificá-lo, se ele morresse com sua esposa e seus filhos, ele não teria imposto as mãos sobre ele. Os judeus mentiram para Pilatos, dizendo: se você somente castigar esse rebelde por nós, e se ele parar de curar as pessoas no dia do Shabat, nós o libertamos. Foi sob este pretexto que Pilatos ordenou que ele fosse flagelado. A conspiração ocorreu antes que a Virgem se levantasse do lado direito de Jesus, e João desejava levá-la para sua casa. Ela então se levantou, chorando e lamentando. Voltou para a cidade, dizendo: deixo-te em paz, meu filho, tu e a cruz sobre a qual estivesse levantado. Saúdo seu rosto cheio de graça, que eles insultaram e contra os quais criticaram. Saúdo a sua nudez, rei, que está no meio dos ladrões. Saúdo sua vestimenta real. Você, meu filho, que está nas mãos de seus inimigos. Eu te saúdo, meu amado, com a coroa de espinhos que te cobre. A Virgem dizia tudo isso enquanto era levada chorando para a casa de João. Lá, ela não cessou de chorar, nem deu sono às suas pálpebras, mas continuou chorando e lamentando. Depois que João a deixou em sua casa, ele retornou ao Calvário e testemunhar até o fim todos os sofrimentos de seu mestre. As lamentações de Maria continuam. Quando Jesus entregou seu espírito, toda a cidade ficou em trevas e estremeceu com o grande terremoto que ocorreu na terra e com os sinais que aconteceram no céu. Quando a Virgem notou que a terra tremeu e que as trevas se espalharam por toda a cidade, ela disse: este é um sinal de que meu filho morreu. Enquanto ela dizia isso, eis que João veio chorando. E a Virgem lhe disse: não é verdade que meu filho morreu na cruz? E ele inclinou a cabeça e disse: sim, ele morreu. Quão grandes foram os prantos e as lamentações da Virgem naquela hora! Com intensas dores no coração, ela chorou e disse: ai de mim, meu filho, por causa desta morte terrível que você sofreu. Não encontrei um governador para investigar a injustiça que me foi feita, nem um juiz para avaliar as dores do meu coração. Você, governador, se você tivesse julgado com justiça conforme a lei, o filho do rei não teria sido morto enquanto estava com fome e sede. Você, sumo sacerdote, se você tivesse julgado com justiça, Judas teria sido digno de crucificação em vez de meu filho. Se você tivesse ponderado sobre sua decisão, governador, você não teria crucificado meu filho em sua nudez. Se você tivesse julgado com equidade, sumo sacerdote, você não teria libertado um malfeitor da morte e condenado o rei. Se você tivesse julgado com equidade, governador, você não teria matado um homem valente enquanto a 7ª guerra estivesse olhando para você. Se você tivesse julgado com equidade, sumo sacerdote, você não teria proferido palavras insultuosas ao seu mestre. Ouvi dizer que num momento em que as pessoas estão em guerra, se acontecer de capturarem o filho do rei, cuidam muito bem dele e não o matam, mas o enviam para seu pai como uma honra. Por que então, sumo sacerdote, quando você perguntou ao meu filho a verdade, e ele disse isso para você, você o odiava? Você preferiu uma mentira e colocou sua confiança nela. Você solicitou a verdade, você não sabe então que aquele que está diante de você é verdadeiro, ou melhor, verdade e vida. João respondeu: verdadeiramente, ó Virgem, ó Santa Maria, encontraste injustiças na cidade de Jerusalém, mais do que muitos da sua geração.
porque atacaram o grande que nela estava e o entregaram ao julgamento da morte. O arrependimento de Pilatos pela condenação de Jesus. Depois de tudo isso, Cristo ainda estava pendurado na cruz, e muitos confessaram dizendo: este homem que realizou todas essas ações é o Filho de Deus. Todas as pessoas que creram choraram enquanto ele estava na cruz. Então Pilatos convocou o centurião enviado por Herodes para crucificar Jesus, e o fez entrar em sua casa, e lhe disse: você viu, meu irmão, o que os judeus e Herodes fizeram a este justo, e como o mataram com tanta injustiça, e com tudo isso que aconteceu na terra. Digo-te, meu irmão, que este mal não é por minha vontade, mas por conselho de Herodes. Eu queria libertar ele e salvá-lo da morte, mas quando percebi que isso era contra a vontade de Herodes, entreguei-o aos judeus para ser crucificado. Veja agora que resgate daremos a Deus por seu filho, a quem matamos. Então, o centurião, juntamente com o dono da lança e Pilatos, começaram a chorar amargamente, dizendo: que o seu sangue caia sobre Herodes e sobre o sumo sacerdote. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes Anás e Caifás perante o público, e disse-lhes: ó, odiadores de corpos e bebedores de sangue derramado injustamente, vejam agora o que aconteceu como consequência da morte de Jesus de Nazaré na cruz. Que seu sangue esteja sobre vocês e sobre seus filhos. E eles bateram no peito e no rosto, dizendo: que o sangue deste homem errante esteja sobre nós e sobre nossos filhos por 1000 gerações. E Pilatos disse: o quê? Mesmo agora, depois de todos os sinais que ele mostrou no céu e na terra, vocês não estão impressionados e maravilhados como todas as pessoas? E eles disseram: não temos medo, porque cumprimos a lei. E Pilatos disse: ó sumo sacerdote, se você cumpriu a lei, por que suas roupas estão rasgadas? A lei diz que se um sumo sacerdote rasgar as suas roupas, ele cai do cargo. E ele respondeu: rasguei minhas roupas porque ele blasfemou contra nosso Deus, Yahweh Adonai Sabaoth, e contra a lei. E Pilatos lhe disse: ordeno que você não entre no templo outra vez como um sumo sacerdote, mas como um rebelde. E se alguém me disser que você foi ao templo, cortarei sua cabeça. E o sumo sacerdote lhe disse: qual governador entre seus antecessores interditou no período anterior um sumo sacerdote e desfrutou de um longo mandato? Ele disse isso porque estava sob a jurisdição de Herodes. E Pilatos lhe disse: não são então suficientes os sinais que ocorreram até agora para ti, como o são para todo o povo? E o sumo sacerdote disse a Pilatos: você é um jovem nesta cidade e não conhece o significado e o presságio desses sinais. Este mês é de Barmudá, e nele ocorre a revolução do sol e da lua. Agora, os feiticeiros dão à lua a cor do sangue e desviam o raio do sol com seus feitiços. Eles fazem isso para exigir trabalho do lavrador e para prognosticar sobre os frutos, as colheitas, os vinhos e os óleos. Isto é o que o sumo sacerdote disse e mentiu. Então Pilatos levantou-se da cadeira e açoitou-o com um chicote violento. Ele arrancou também os cabelos de sua barba, atormentou-o e disse: você deseja trazer a ira de Deus à terra devido ao seu ódio por Jesus. Então, o centurião e o soldado disseram: você prefere a morte do que a vida. Após o terem castigado por recomendação de Pilatos, mandaram-no para a prisão por conselho do centurião, até que o enviasse ao imperador. Pilatos confia o corpo de Jesus a José de Arimateia. Depois Pilatos conversou com o centurião e disse: seu corpo será pendurado na cruz? E o centurião disse a Pilatos: o poder está em suas mãos, ó governador. E Pilatos lhe disse: você deseja que o desçamos da cruz e o confiemos a um homem confiável por 3 dias, para que talvez ele possa ressuscitar, como ele mesmo ressuscitou muitas pessoas dentre os mortos? Quando Pilatos pronunciou estas palavras, os líderes dos judeus gritavam de repente e disseram: é ilícito entregar um homem morto a qualquer um. A sepultura é o local de descanso dos mortos. Depois José, sendo de Arimateia, foi até Pilatos e lhe pediu permissão para retirar o corpo de Jesus Cristo da cruz. E Pilatos ficou satisfeito.
e ele ordenou que lhe fosse dado, e os judeus caminhavam atrás dele com os guardas. José, então, juntamente com Nicodemos, desceu-o da cruz e sepultou-o. Os judeus, porém, discutiram com ele porque não queriam tirar o seu corpo da cruz, mas deixá-lo no madeiro, como o de todos os outros ladrões, porque Jesus havia feito menção à sua ressurreição. Após o terem envolvido bem em perfume, mirra e lençóis novos, que não haviam sido usados, eles o colocaram num sepulcro novo, no qual nenhum outro corpo jamais havia sido colocado, porque foi feito recentemente para o próprio José, o dono do jardim. Eles então rolaram a pedra na porta do sepulcro e a selaram bem até que chegue o terceiro dia. Quando o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro, os judeus foram até Pilatos e disseram: "Você sabe que é Shabat", e solicitaram 4 testemunhas para o seu túmulo, 2 dos soldados de Herodes e 2 dos soldados do centurião. Eles confiaram-lhes o túmulo e ordenaram-lhes que o guardassem até o terceiro dia. E o centurião permaneceu em Jerusalém até o terceiro dia, para ver o milagre, e ele disse: "Se Jesus ressuscitar dos mortos, não precisarei mais do poder de Herodes." Então João foi apressadamente até a Virgem e disse-lhe: "Colocaram meu mestre em um túmulo novo e o envolveram com linhos novos, bom perfume e mirra de alta qualidade." E a Virgem perguntou: "Quem foi quem fez esse bem ao meu amado filho?" E ele lhe te informou serem José de Arimateia e Nicodemos, os veneráveis sacerdotes. A Virgem não cessou o seu choro e lamento e disse: "Se eles colocaram meu filho amado debaixo da árvore da vida, não serei consolada a menos que o veja. Se eles colocaram o manto de Salomão sobre o corpo de meu filho, não serei consolada a menos que veja seu túmulo. Se derramaram o perfume de Arão sobre o corpo de meu filho, não poderei ser consolado a menos que veja seu local de sepultamento. Se colocaram meu filho nos túmulos dos profetas, não serei consolado a menos que o veja. Se a sepultura em que meu filho jaz for a de Eliseu, não serei consolado a menos que o veja. Se o lugar onde colocaram meu filho for o próprio paraíso, não serei consolado a menos que o veja. Que o orvalho do céu te alimente, meu pai José, e que o firmamento te alimente, Nicodemos, pela pequena boa obra que fizeste ao meu filho na cruz. Oxalá eu estivesse chorando debaixo da tua cruz, meu filho. Mesmo que eu não conseguisse encontrar o teu corpo, meu amado, eu teria agarrado o teu sangue, porque embora Jacó não tenha encontrado o sangue de José, ele chorou pelo sangue de outro. Ai de mim, meu amado filho, porque não vi seu corpo e seu sangue. Se eu tivesse encontrado seu sangue, meu filho, eu teria purificado minha vestimenta com ele, e se eu tivesse encontrado sua vestimenta, ela teria sido como uma vestimenta de José para mim." O sangue pelo qual Jacó chorou era um sangue estranho, e aquele pelo qual choro está fluindo do lado de meu filho. Se eles não quebraram os teus ossos, meu filho, como está escrito na sua lei, para os malfeitores poderem ser libertos da sua dor, eles empurraram a ponta de lança para o seu lado divino. Nenhuma má ação sobrou, meu amado, que eles não fizeram com você antes de te crucificar, e nenhuma injustiça sobrou, meu amado, que eles não fizeram com você. Ai de mim, meu filho amado, minhas rédeas estão estourando dentro de mim. Nunca vi um médico curar pessoas como tu, meu filho amado, e apesar disso, eles te atingiram. Você foi médico para eles curando suas doenças, e apesar disso te pregaram no madeiro da cruz. Você foi um médico, meu filho, para seus homens que nasceram cegos, e você lhes deu a visão, e apesar disso, os judeus incrédulos não sentiram vergonha de insultá-lo. Tu foste médico, meu filho, e expulsaste deles os seus demônios, e apesar disso, eles não te honraram, mas disseram: tu os expulsas por Belzebu. Você foi médico, meu filho, e curou-os de hemorragia, e apesar disso, eles não sentiram vergonha de você, mas perfuraram você ao seu lado, meu amado, com uma ponta de lança. Conjuro-te, João, que venha comigo ao túmulo de meu filho. Imploro-te, João, que me acompanhe ao meu filho único, para que eu possa visitar a sua cruz. Eu sei, João,
que estou causando muitos transtornos a você com a tristeza do meu coração, mas tenha paciência comigo, e você receberá muitas bênçãos do meu amado filho. A Virgem pronunciou estas e outras palavras semelhantes em suas lamentações e disse: Ó João, se eu não ver seu túmulo, não serei consolado em minha tristeza. E João, para confortá-la, dizia: Pare de chorar, porque o sepultaram com perfume, incenso e linhos novos, no jardim de José. A Virgem, porém, chorou, dizendo: Se a arca de Noé fosse o local do sepultamento de meu filho, não ficaria consolada a menos que o veja e chore por ele. E João lhe disse: Como você pode ir enquanto 4 soldados do governador estão diante do sepulcro? E a Virgem permaneceu chorando e lamentando por seu filho, desde o dia de sua crucificação, o dia do Shabat, até amanhã, o primeiro dia da semana, a ressurreição de Cristo e a conspiração dos sumos sacerdotes. Quanto aos soldados que o governador ordenava para guardar o túmulo, os líderes dos judeus haviam entrado com eles numa conspiração desconhecida do governador e do centurião, no sentido de que, se o transgressor por acaso se levantasse, deveriam informá-los do fato perante o governador. Por isso, e por não revelarem esta conspiração a Pilatos, foi-lhes prometido muito dinheiro e prata. Os judeus realizaram esta conspiração com os soldados, antes que estes fossem guardar o túmulo. No entanto, quando Jesus ressuscitou e muitos sinais aconteceram em sua ressurreição, os soldados da guarda ficaram assustados e aterrorizados e ficaram como mortos. Eles entraram na cidade de manhã cedo e, lembrando-se das palavras enganosas dos judeus, foram até eles enquanto ainda estava escuro, antes de irem ao governador e informá-los do fato de que Jesus de Nazaré havia ressuscitado dos mortos, como ele havia predito. Os judeus foram então às pressas e relataram ao sumo sacerdote as palavras dos soldados, no sentido de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles gritaram dizendo: Ai dos judeus e de suas vidas, porque este dia traz mais mal para eles do que o dia em que ele foi crucificado. O que faremos se o governador e o centurião ouvirem que ele ressuscitou dos mortos? Todos cairemos em suas mãos, mas vejamos primeiro o que realmente aconteceu. E foram ao sepulcro ainda de madrugada, e não encontraram nele o corpo de Jesus. Então rasgaram as suas vestes, deram prata aos 4 soldados além das suas vestes, e disseram: Ele aparecerá para todos? Em resumo, cada um deles, em sua confusão, disse alguma coisa. Maria e as outras mulheres vão ao sepulcro de Jesus. Quanto à Virgem, ela foi ao túmulo na manhã de domingo. Maria Madalena e as outras mulheres, entretanto, a antecederam até o sepulcro, e notou que a pedra havia sido removida dele. Apareceu-lhes um anjo e disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão e digam aos discípulos que ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Porém, Maria Madalena permaneceu do lado de fora do sepulcro, e Jesus apareceu e conversou com ela. E após tudo isso, ela retirou-se e foi falar com os discípulos que ele havia ressuscitado, e tudo o que lhe havia dito. E logo após todas essas coisas, a Virgem chegou e viu a pedra do sepulcro removida, e disse: Este é um sinal que ocorreu no caso do meu filho, e me deixa perplexa. Quem removeu esta pedra da porta do sepulcro? Então a Virgem olhou nas 4 direções do túmulo, e não encontrou nele o corpo de seu filho. E ela sentou-se e voltou a se lamentar, e disse: Ai de mim, meu filho amado, quem é que levou o teu corpo e aumentou a tristeza do meu coração? Nunca estive no túmulo de meu pai, nem no de minha mãe. Quando meu pai morreu, eu era uma menina que estava no templo. Nem nunca estive no túmulo de meu pai, José, que suportou tantos problemas com você, meu filho. Neste dia em que vim ao teu túmulo, meu filho, para me informar sobre o teu corpo,
outra dor foi acrescentada à minha dor. Neste dia em que fui ao seu túmulo, meu filho, tive uma amarga decepção, pois não encontrei nele o seu corpo, meu filho. No Gólgota, eles não me permitiram satisfazer o meu desejo de olhar para você de forma satisfatória, e hoje, eles não me permitiram satisfazer o meu desejo de olhar para o seu corpo na sepultura, conforme o desejo do meu coração. No dia do teu nascimento em Belém, meu filho amado, quando a tua estrela brilhou, Herodes não te glorificou, e no dia da tua crucificação, meu filho, quando o sol sofreu eclipse, os judeus não acreditaram em você. No dia em que tu nasceu em Belém, meu filho, os teus anjos te cercaram para te glorificar, e no dia da tua ressurreição, meu filho amado, os teus irmãos te abandonaram. No dia em que te tirei em Belém, meu filho amado, os pastores vieram ao amanhecer e te adoraram, e no dia da tua morte, meu filho amado, fui ao teu túmulo, e não encontrei o teu corpo. No dia em que te trouxe em Belém, meu filho, os magos vieram até ti com as suas oferendas, e no dia da tua crucificação, meu filho, um malfeitor perverso, insultou-te. No dia do teu nascimento em Belém, meu filho, os animais o louvaram, e no dia da tua crucificação, meu amado, encontrei dor e tristeza. No dia do teu nascimento em Belém, meu filho amado, José te serviu, e no dia da tua crucificação, meu amado, morreu o mesmo José, meu pai. Ai de mim, meu amado, não há tristeza como a minha dor, nem há dor como a dor de uma mãe olhando para seu filho no madeiro da cruz. Você, meu filho, fui para o Gólgota e não vi teu corpo no madeiro da cruz, e cheguei à porta do seu túmulo perguntando por você, e você não me respondeu. Ai de mim, meu filho amado, minha tristeza é dupla hoje, porque não vi teu corpo no madeiro para chorar por ele, e porque não o encontrei no túmulo para adorá-lo. Conjuro os 4 soldados que vigiavam seu túmulo e seu corpo a entregarem seu corpo, se por acaso o tiverem removido por meio de suborno. Imploro a José e choro diante de Nicodemos que me tranquilize a respeito de seu corpo, já que eles o assumiram sob sua própria responsabilidade de Pilatos e o colocaram neste túmulo. Nunca vi José, nem conheço Nicodemos, mas pela intensidade da minha dor, eu deixei meu coração ir até eles. Jesus se revela para sua mãe Maria. Assim disse a Virgem sobre o túmulo do seu filho. Ela ficou perplexa em sua alma pelo medo dos judeus e pelo fato de não ter encontrado o corpo de seu filho no túmulo. Enquanto ela estava pensando profundamente, uma luz repentina brilhou, e um perfume requintado foi percebido do lado direito da tumba, como se flutuasse de uma árvore de incenso. A Virgem olhou na direção do perfume e viu o bom Jesus de pé, vestido com um manto celestial, e seu rosto estava muito cheio de alegria. E ele disse a ela: Ó mulher, o que te faz explodir neste lamento afetuoso diante deste túmulo vazio, que não contém ninguém? E ela respondeu: É a minha tristeza, e esta tristeza, ó meu Senhor, surge do fato de não ter encontrado o corpo de meu filho, para que pudesse chorar por ele e ser um pouco consolado. E Jesus lhe disse: Se você não estivesse satisfeito em chorar e lamentar durante todo esse tempo, você teria encontrado o corpo de seu filho no túmulo. Você nunca teria cessado sua lamentação. E ela respondeu: Ó meu Senhor, se eu tivesse o encontrado, eu teria ficado um pouco confortado com isso. E ele disse a ela: Ó mulher, se você tivesse visto seu filho morto, você não teria nenhum conforto em olhar para seu lado perfurado por uma lança, para suas mãos e pés feridos por pregos neles, e para seu corpo manchado de sangue. Agora, mulher, console-se, porque foi mais vantajoso para você não o ter visto morto e ter chorado ainda mais por ele. Que conforto você obteve quando o viu vivo na cruz e morto com mortalhas ao seu redor. Verdadeiramente, mulher, você teve muita coragem em sua alma ao vir a este lugar, enquanto ainda está escuro e enquanto toda esta grande perturbação reina na cidade. Os guardas saíram daqui
e agora estão conspirando com os judeus em termos mentirosos a respeito do seu filho. O túmulo onde estava o corpo do teu filho disposto pertence aos judeus? Não, mulher. Eu conheço o homem chamado José, e este jardim pertence a ele. E a virgem lhe disse: Ó, meu senhor, você sabe tudo o que aconteceu com meu filho, e o amor que eles demonstraram por ele ao colocá-lo neste túmulo. Não aguentava mais ficar na casa de João, mas vim perguntar por ele. Agora, meu senhor, já que você é o dono do jardim, e a beleza de suas vestes, e as doces palavras com as quais você me respondeu, testemunham isso, se há piedade em seu coração por mim, mostre-me agora, porque eu não tenho outro filho. Revele-me seu segredo, e o que eles fizeram com seu corpo, já que não o encontrei em seu túmulo. Os judeus levaram-no embora, devido ao seu ódio pelo governador em relação a isso? E também, meu senhor, se estiver escondido em seu jardim, e você sabe quem o levou para lá, tenha piedade de mim, e mostre-me o seu lugar, para que eu possa vê-lo. Pela sua vida, meu irmão, eu nunca vi este lugar exceto hoje. E Jesus lhe disse: Ó Maria, você chorou o suficiente. O vivo é aquele que fala com você, aquele que foi crucificado, que está agora ao seu lado. Aquele que você procura é aquele que o conforta, aquele por quem você está pedindo. É aquele que está vestido com este manto celestial. Aquele cujo túmulo você deseja ver é aquele que quebrou as portas de bronze. Você, Maria, reconhece a minha glória. Eis que estou te confortando com palavras de vida. Portanto, não tenha vergonha, nem tenha medo. Olhe para o meu rosto, minha mãe, e você me reconhecerá. Fui eu quem ressuscitou Lázaro em Betânia. Sou eu, Jesus, quem é a ressurreição e a vida. Sou eu, Jesus, cujo sangue fluiu na rocha do Calvário. Sou eu, Jesus, quem está confortando você em sua tristeza. Sou eu, Jesus, por quem vocês choram, que agora os conforta no início de sua ressurreição. Ninguém tirou meu corpo, minha mãe, mas ressuscitei segundo a vontade de meu Pai. Você veio hoje ao túmulo, minha mãe, e eu tirei do inferno todas aquelas almas que estavam acorrentadas nele, e salvei aqueles que haviam caído no pecado. Quando a Virgem ouviu isso, ela recebeu força e conforto, e cessou o choro e a ansiedade. Então ela ergueu os olhos do chão, encheu a visão dele, viu-o na graça de sua divindade e disse: Você realmente ressuscitou, meu filho e meu Senhor. Você realmente ressuscitou. E ela se prostrou e o adorou. Jesus então lhe falou: Mãe, basta, alegra-te com a ressurreição que te concedi. Olhe agora para a expoliação do inferno, minha mãe, e veja quão felizes e alegres estão seus habitantes. Vou apresentá-los como oferta ao meu Pai, antes de levá-los ao Aion eterno. A Virgem contemplou ao seu redor e viu as multidões de almas, vestidas com vestimentas brancas, que ele havia resgatado do inferno. Ela ficou maravilhada ao vê-las, e Jesus lhe disse: Vá rapidamente e anuncie minha ressurreição dentre os mortos aos meus irmãos. Vá com pressa, minha mãe, saia deste lugar, e não fique de pé do lado direito do meu túmulo, porque um grupo de judeus virá com Pilatos para saber o que aconteceu, e ver se eu ressuscitaria dos mortos. Depois que o Senhor Jesus disse isso à sua mãe, ele desapareceu da vista dela. Ela então saiu apressadamente do túmulo, e foi contar aos apóstolos e às mulheres que o Senhor havia ressuscitado dos mortos, e eles também vieram ver o que havia acontecido. Espalhou-se então por toda a cidade a notícia de que Jesus de Nazaré havia ressuscitado dos mortos, como havia dito, e que disse à sua mãe e às outras mulheres: Eu os levarei para a Galileia, todos vocês me verão, e eu os abençoarei lá. Pilatos tem uma visão de Jesus e interroga os soldados da guarda. Quanto aos sumos sacerdotes e aos judeus, foram pela manhã ter com Pilatos, como se nada tivessem ouvido, e disseram-lhe: Ó, nosso senhor governador, o erro aumentou e os escândalos se multiplicaram hoje no sepulcro. Chame os soldados, um por um, para que nos contem sua história,
antes que qualquer um de nós vá para lá. E Pilatos disse-lhes: ouvi dizer que ele ressuscitou dos mortos. Acredito que vi em uma visão de que Jesus ressuscitou dos mortos hoje, pela vida do imperador e pela lei de Moisés. Não minto quando digo que o vi ontem à noite, enquanto estava deitado em minha cama. E fiquei triste pelo fato de ter imposto as mãos sobre ele, e pensando que talvez ele seja o Filho de Deus, devido aos sinais que apareceram no céu, quando ele morreu na cruz. Eu o vi de pé, e brilhando mais que o sol. Toda a cidade, exceto o local de reunião dos judeus, brilhava mais com sua luz do que com a luz do sol. E ele me disse: ó Pilatos, por que você está chorando? Por que ordenou que Jesus fosse açoitado? O que está escrito sobre ele se cumpriu. Volte para mim, e eu o perdoarei. Sou Jesus que morreu na cruz. Sou Jesus que ressuscitou hoje dentre os mortos. Esta luz que você vê hoje é a glória da minha ressurreição, que iluminou todo o mundo com alegria. Olha bem, Pilatos, e vê que este sinal que brilha na terra habitada é mais luminoso que a luz do sol, e serve para te convencer de que ressuscitei dos mortos. Apresse-se para o meu túmulo, e você verá os sudários guardados por anjos. Beije-os e adore-os. Lute pela minha ressurreição, e você testemunhará muitos milagres hoje no sepulcro. Os coxos andarão, os cegos verão, e os mortos ressuscitarão pelo meu poder. Você, Pilatos, brilhará na luz da minha ressurreição, que os judeus negarão. Quando Pilatos pronunciou estas palavras em sua casa, os judeus levantaram a voz e disseram: ó, nosso Senhor, o emir, não é necessário contar tudo isso ao povo, pois não passa de um sonho. A lei diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra é confirmada. Em vez de 3 testemunhas, eis que há 4 que guardam o túmulo. Se estes lhe disserem que ele ressuscitou, suas palavras são verdadeiras, e se não o fizerem, não teremos nada a ver com sonhos. Então Pilatos convocou os 4 soldados e disse-lhes: o que aconteceu hoje no sepulcro? E eles dividiram a maldição entre si e mentiram, e dizendo que ele não ressuscitou, mas seu corpo foi levado embora. E Pilatos ordenou que fossem separados uns dos outros em lugares diferentes. O primeiro foi então introduzido, e Pilatos lhe disse: diga-me a verdade, quem levou o corpo de Jesus? E ele respondeu: Pedro e João. E o governador ordenou que ele fosse levado sozinho para outro lugar. Então ele convocou o segundo e disse-lhe: eu sei que você não fala senão a verdade. Diga-me qual dos apóstolos levou o corpo de Jesus do túmulo. E ele respondeu: os 11 apóstolos vieram com seus discípulos e o levaram furtivamente. E Pilatos ordenou que este também fosse levado sozinho para outro lugar. Ele então convocou o terceiro e disse-lhe: valorizo mais o seu testemunho do que o de todos os outros. Diga-me quem levou o corpo de Jesus do sepulcro. E ele respondeu: José e Nicodemos. Então Pilatos chamou o quarto e disse-lhe: você é o chefe destes soldados, e eu os confiei a você. Conte-me agora tudo o que aconteceu e como retiraram o corpo de Jesus do túmulo enquanto você o guardava. E ele respondeu: ó nosso Senhor, o emir, estávamos dormindo e não sabemos quem o levou embora. Quando acordamos, procuramos e encontramos somente os lençóis mortuários no jardim, e dissemos que eles os removeram por medo. Então Pilatos disse aos judeus e ao centurião: essas palavras são consistentes, eles não são sustentados por mentiras. E ordenou que os soldados fossem mantidos sob guarda, até que ele próprio fosse ao túmulo. Pilatos e os sumos sacerdotes testemunham vários milagres no sepulcro de Jesus. Assim, ele levantou-se na companhia dos principais sacerdotes e dos centuriões, dirigindo-se ao sepulcro. Lá chegando, encontraram os lençóis mortuários, porém o corpo havia desaparecido. E Pilatos disse: ó, homens que odeiam a própria vida, se tivessem tirado o corpo, não teriam levado consigo os invólucros. E os judeus responderam: veja, estas mortalhas não pertencem a ele, mas a algum outro.
E Pilatos lembrou das palavras de Jesus, de que grandes milagres aconteceriam no sepulcro, e ele se apressou e entrou nele, e tomou os envoltórios, isto é, os pedaços de linho com os quais Jesus estava envolto, chorou sobre eles e abraçou-os com alegria. Então, ele olhou para o centurião, que estava parado na entrada do túmulo, e que estava com somente um olho, porque seu outro olho havia sido cegado em uma guerra, e um tempo considerável havia se passado sem que ele estivesse enxergando. Pilatos então concebeu a ideia, pela grandeza de sua fé, de que essas mortalhas iluminariam os olhos do centurião, e, com esse pensamento, apresentou-lhe as mortalhas e disse: Ó meu irmão, você não percebe o requintado odor desses invólucros e vê como se eles estivessem borrifados com perfume e incenso? E os judeus disseram: Ó Pilatos, você sabe que José colocou sobre Jesus muito perfume e incenso, e que eles o envolveram com mirra e especiarias doces de aloé, e esse doce perfume vem deles. E Pilatos lhes disse: Se colocaram perfume somente nas mortalhas, porque todo esse túmulo é perfumado com almíscar e especiarias doces de alto valor e odor requintado. E eles responderam: O perfume que você sente é o odor das flores dos jardins, levado pelos ventos. E Pilatos respondeu-lhes: Vocês trilharam o caminho da perdição por si próprios, caminharam nele e caíram em um lugar do qual não terão libertação para sempre. E eles lhe disseram: Nada é devido a você por nós, e você não tinha o direito de ir ao túmulo deste homem. Você é o governador da cidade e não desta tumba. Eis que os sumos sacerdotes e os líderes dos judeus estão cientes do caso, e não cabe a você lutar contra os judeus devido a um homem morto. E Pilatos disse ao centurião: Ó irmão, você não percebe a amargura do ódio que os judeus têm pelo Senhor Jesus? Agimos segundo os seus desejos e o crucificamos, e todo o mundo estava à beira da ruína e da destruição devido à sua injustiça. Eles querem que agora tropecemos em seus pecados e afirmemos que ele não ressuscitou dos mortos, para que sua ira possa voltar sobre nós outra vez e nos destruir completamente. Pilatos pronunciou estas palavras ao centurião, enquanto segurava as mortalhas com as mãos e as abraçava. Ele afirmou: Creio que o corpo que te envolvia ressuscitou dentre os mortos. E o centurião também teve fé como Pilatos, e agarrando os envoltórios, ele os abraçou, e quando eles tocaram seu rosto, ele viu-se imediatamente com o olho cego curado, como se Jesus tivesse colocado a mão sobre ele como havia feito com o homem que nasceu cego. Quão grande foi o espetáculo das multidões que também foram ao sepulcro. Eles eram de todos os países e vieram a Jerusalém para a Páscoa e viram Jesus na cruz, no dia da crucificação. Quando ouviram que Pilatos havia ido ao sepulcro ver se Jesus havia ressuscitado, eles também vieram com a expectativa de que ele pudesse ressuscitar e aparecer-lhes como Lázaro. Esta é a razão pela qual grandes multidões foram ao túmulo de Jesus para vê-lo. E eles viram os grandes milagres e como o centurião via, e ficaram maravilhados com o que Jesus havia feito. E Pilatos disse ao centurião: Ó meu irmão, observe os milagres de Jesus em seu túmulo, além dos milagres que aconteceram em sua morte na cruz. E o centurião rasgou as suas vestes para melhor mostrar a sua alegria e o favor que havia recebido, e disse: O poder de Jesus foi manifesto. Ele é verdadeiramente Deus e Filho de Deus, e eu acreditei nele. Minha fé aumentou pelo fato de que ele, sendo Deus, ressuscitou dos mortos. Não servirei mais a um rei, mas somente ao meu Deus, Jesus. E ele jogou fora a espada e desistiu da carreira militar. Enquanto as mortalhas estavam enroladas em volta de suas mãos, ele correu para este e aquele lugar e os abraçou. E Pilatos ficou muito maravilhado e glorificou a Jesus. E os judeus disseram ao centurião: Você é um estranho e não conhece os feitos de Jesus por meio de Belzebu. O que ele fez em sua vida, ele está fazendo agora em sua morte. E acrescentaram: Quando um feiticeiro morre,
Os gênios fazem outros atos em seu túmulo e enganam muitas pessoas através deles. Esses feitos são de fato de feiticeiros e conjuradores. Pilatos replicou: Nunca ouvimos falar que feiticeiros e conjuradores realizassem tais milagres. Já que você está acumulando mentiras sobre a vida do Senhor, a ira recairá sobre vocês. E eles disseram: Entregamos nossas almas ao julgamento, que seu sangue esteja sobre nós e nossos filhos, para todo o sempre. E Pilatos disse ao centurião: Ó meu irmão, não menospreze o valioso dom que foi concedido, trocando-o pela falsidade do ódio dos judeus. Os judeus tentam sustentar suas mentiras. Então Pilatos voltou-se para os judeus e disse-lhes: Onde está o morto que, você disse, era Jesus? Talvez seja ele. E os judeus precederam Pilatos e o centurião até o poço que havia no jardim, e era um poço fundo. E eu, Gamaliel, seguia com a multidão, e desceram ao fundo do poço, e encontraram nele o morto, amortalhado e deitado num lugar separado. E os judeus gritaram: Aqui está o feiticeiro nazareno que nos deu tantos problemas. Você diz que ele ressuscitou e está no fundo do poço. E Pilatos ordenou que o tirassem do poço, e ordenou que chamassem José e Nicodemos. Quando Pilatos convocou José e Nicodemos, os judeus informaram-lhe que José de Arimateia se encontrava detido por eles, após ter reclamado o corpo de Jesus para sepultamento. Contudo, Nicodemos, que era uma autoridade respeitada, apresentou-se a Pilatos. E Pilatos o questionou, dizendo-lhe: São estas as mortalhas com as quais vocês envolveram o corpo de Jesus? E Nicodemos respondeu: As mortalhas que você tem nas mãos são as de Jesus. Quanto a esse cadáver, é a do malfeitor, que foi crucificado com Jesus. E o grupo dos judeus lançou-se sobre Nicodemos, desejando lançá-lo nas profundezas do poço, porque havia falado a verdade. Eles teriam feito isso se não fosse Pilatos e seus soldados o protegerem. Quando Pilatos notou a confusão deles, e a chorar, ele acenou para que ficassem quietos. Ele tinha plena confiança nas palavras que o Senhor Jesus lhe dissera, no sentido de que homens mortos ressuscitariam de seu túmulo. Convocou, portanto, os líderes dos judeus e disse-lhes: Não acreditamos de forma alguma que este seja Jesus de Nazaré. E eles lhe responderam: Se você acredita ou não, eu acredito. E Pilatos lhes disse: É justo então que o deixemos no seu túmulo, como outros homens mortos. E convocou outra vez Nicodemos e disse-lhe: Envolva-o com estas mortalhas como antes. E os judeus gritaram: Não aceitamos Nicodemos, não tem parte conosco, porque a parte dele está com Jesus. E Pilatos disse: Eu tenho maior direito. Então eles pegaram as mortalhas que pertenciam ao Senhor Jesus e envolveram com elas o corpo daquele homem morto. E Pilatos e os seus soldados levantaram-no e colocaram-no no túmulo onde Jesus havia deitado, e ordenou ao povo que colocasse a pedra à entrada do túmulo, como fizeram no caso de Jesus. Então Pilatos estendeu as mãos e orou à porta do sepulcro e disse assim: Eu te imploro hoje, Senhor Jesus, você é a ressurreição e a vida, o doador da vida a todos e aos mortos. Acredito que você ressuscitou como apareceu para mim. Não me julgue, meu Senhor, porque estou fazendo isso. Não fiz isso por medo dos judeus, nem para testar a sua ressurreição. Você, meu Senhor, tenho confiança em suas palavras e nos milagres que você realizou. Você está vivo, porque ressuscitou muitos mortos. Agora, meu Senhor, não fique zangado comigo, porque coloquei um cadáver estranho no lugar onde estava seu corpo. Fiz isso para envergonhar e confundir aqueles que negam a sua ressurreição. A eles pertence a vergonha e a confusão para todo o sempre, e a você é devida a glória e a honra da boca de seu servo Pilatos para sempre e para todo o sempre. Quando Pilatos recitou esta oração com as mãos estendidas junto ao túmulo, uma voz veio do morto dizendo: Ó, meu senhor Pilatos, abre-me a porta do túmulo para que eu possa sair. Fui o primeiro a abrir a porta do paraíso. Levante a pedra, meu senhor Pilatos, para que eu saia pelo poder do meu Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos.
E Pilatos gritou de júbilo pela alegria e felicidade que enchiam seu coração e sua alma, a tal ponto que as rochas ecoavam sua voz. E ele então ordenou ao povo que estava de pé que levantasse a pedra da porta do túmulo, e imediatamente o que estava morto saiu andando e se curvou diante de Pilatos, o governador. Quanto aos judeus que estavam presentes, foram tomados de pânico, vergonha e confusão, e fugiram chorando secretamente por medo do governador. E Pilatos ordenou a todos os soldados que perseguissem os judeus e os atacassem com as espadas que empunhavam, e feriram muitos deles. Então Pilatos voltou-se para o que estava morto e disse-lhe: Ó meu filho, quem te ressuscitou neste curto espaço de tempo? Somente no caso de Jesus estar com você é que ele poderia ressuscitá-lo tão rapidamente. E o homem, que estava morto, disse para ele: Você não viu a grande luz que brilhou? O Senhor Jesus me ressuscitou enquanto vocês oravam e falou comigo, dizendo: Diga ao meu amado, Pilatos, que lute pela minha ressurreição, porque decidi designar-lhe a sua parte no aion eterno, como denominei para você. É imperativo que o condenem, como me condenaram, antes de perecer. E Pilatos lhe disse: Onde você estava e quem te jogou neste poço? E o malfeitor respondeu, dizendo: Sou o malfeitor que foi crucificado à sua direita. Fui considerado digno de todos os favores e presentes diante de meu Senhor Jesus Cristo devido às poucas palavras de conforto que pronunciei enquanto ele estava no madeiro da cruz. Fui o primeiro a sair do túmulo de Jesus, meu Senhor Pilatos, e assim como me abriste a porta do seu sepulcro, assim ele me abriu a porta do paraíso. Reconheço este perfume elevado, porque vem da árvore da vida, que minha alma está desfrutando. Naquele momento, eu, Gamaliel, segui a multidão com Nicodemos, porque o medo não permitiu que os discípulos de Jesus viessem ao sepulcro e testemunhassem o que lhe aconteceu. Eles estavam escondidos por todos os lugares por medo dos judeus. Eu, Gamaliel, caminhei com a multidão e testemunhei tudo o que aconteceu no túmulo do meu Senhor Jesus. E a grande luta que Pilatos empreendeu contra os sumos sacerdotes, que voltaram às pressas para a cidade, apertando-se uns contra os outros devido à sua ressurreição dentre os mortos, enquanto Pilatos estava contemplando as mortalhas em seus braços. E as multidões desejavam ver aqueles homens que haviam vindo à cidade por ocasião da festa da Páscoa, de todos os distritos e de todas as tribos. Então Pilatos foi até a casa do sumo sacerdote com a multidão, e eles a demoliram e saquearam tudo o que ele tinha. E Pilatos disse ao centurião: Ó meu irmão, você viu com seus próprios olhos e ouviu com seus próprios ouvidos o aglomerado de pessoas que acreditaram em Jesus Cristo devido aos milagres resplandecentes, testemunhados também pelos judeus ímpios e amaldiçoados, os que não acreditaram. Assim foi o discurso sobre a Virgem e o seu doce lamento, e sobre a morte e ressurreição do seu filho dentre os mortos. Estas palavras foram escritas por Gamaliel e Nicodemos, os veneráveis mestres, e eles as colocaram em Jerusalém, a cidade santa, e em todos os distritos que o circundam. Pela graça e amor de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, a quem são devidos glória, poder e honra para todo o sempre. A história e martírio de Pôncio Pilatos, o governador da cidade de Jerusalém. Prólogo. O martírio de Pilatos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começaremos com a ajuda e assistência de Deus a escrever a história de Pilatos, o governador da cidade de Jerusalém. Que suas orações estejam com os filhos do batismo. Tratado composto pelo santo Ciríaco, bispo da cidade de Banasa, sobre a ressurreição de Nosso Senhor dentre os mortos e sobre as tribulações sofridas por Pôncio Pilatos na cidade santa no momento da crucificação. E nisto, ele faz menção também de José de Arimateia e Nicodemos, os veneráveis mestres, e da perseguição sofrida por Pilatos nas mãos dos judeus em nome de Cristo, a quem seja glória e adoração, e dos tormentos infligidos a ele por Herodes, antes de ele ser enviado por este último à metrópole, a grande cidade de Roma, onde pereceu e completou o seu martírio.
A história é contada conforme encontrada na cópia escrita por Gamaliel e Horus, os professores bons, piedosos e respeitáveis em todas as coisas que tratam com Deus. Eles o escreveram porque estiveram presentes com José e Nicodemos e testemunharam as provações de Cristo que se tornaram a fonte de nossa vida e sua gloriosa ressurreição. Eles relataram que escreveram este martírio depois dos prodígios e milagres que aconteceram no túmulo de nosso Salvador, Jesus Cristo, em consequência de sua ressurreição dentre os mortos e no final das maquinações e intrigas dos ímpios judeus. Que a paz de Deus esteja conosco. Amém. O relato dos soldados da guarda no sepulcro. E enquanto estavam ainda sentados na sinagoga, cheios de admiração pelo caso de José de Arimateia, chegaram alguns dos soldados da guarda, aqueles a quem os judeus haviam encomendado a Pilatos a custódia do sepulcro de Jesus, e disseram que não foram seus discípulos que o haviam tirado de lá. Então, um dos soldados que guardavam o túmulo chegou à sinagoga e disse: "Vocês devem saber que Jesus ressuscitou." Então os judeus questionaram: "Como?" Ele respondeu: "Primeiro houve um terremoto, então um anjo do Senhor, brilhando como um relâmpago, veio do céu, rolou a pedra da cripta e sentou-se nela. Atingidos pelo medo diante dele, todos nós, soldados, nos tornamos como mortos, não podíamos fugir nem falar." Continuou dizendo: "Mas ouvimos o anjo falando com as mulheres que haviam ido ver o túmulo. Não tenham medo, sei que vocês estão procurando por Jesus. Ele não está aqui, mas ressuscitou, tal como vos disse de antemão. Abaixe-se e olhe para o túmulo onde colocaram seu corpo. Vão e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Eles devem ir para a Galileia, pois lá o encontrarão. É por isso que estou falando com vocês primeiro." Os judeus perguntaram aos soldados: "Quem eram as mulheres que foram ao túmulo? E por que vocês não as detiveram?" Os soldados disseram: "Ficamos aterrorizados somente com a aparição do anjo e não conseguimos falar, nem nos mover." Os judeus disseram: "Tão certo como vive o Deus de Israel, não acreditamos em nada do que vocês dizem." Os soldados responderam: "Jesus fez coisas incríveis e vocês não acreditaram. Como vocês estariam prestes a acreditar em nós agora? Vocês falam a verdade quando diz: 'Assim como Deus vive,' pois verdadeiramente aquele que você crucificou vive." Acrescentaram: "Temos ouvido dizer que prendestes José, aquele que reclamou o corpo de Jesus, selando a porta, e que ao abri-la não o encontrastes. Entregai, pois, José, e vos entregaremos Jesus." Os judeus disseram: "José fugiu da prisão, você o encontrará em sua própria terra, em Arimateia." E os soldados da guarda replicaram: "E se vocês forem para a Galileia, encontrarão Jesus, assim como o anjo disse às mulheres." Assustados com essas palavras, os judeus disseram aos soldados: "Cuidem de não contar isso a mais ninguém, ou todos acreditarão em Jesus." Para isso, deram-lhes uma grande soma em dinheiro, mas os soldados disseram: "Temos medo de que Pilatos saiba que pegamos o dinheiro e nos execute." Os judeus responderam: "Pegue-o e prometemos defendê-lo diante de Pilatos. Basta dizer que vocês adormeceram, e enquanto dormiam, os discípulos de Jesus vieram e o roubaram do túmulo." Então os soldados pegaram o dinheiro e disseram o que lhes foi ordenado, e esse relato falso foi difundido pelos judeus. Fíneas, Adas e Ageu testemunham a ressurreição. Depois de alguns dias, 3 homens vieram da Galileia para Jerusalém. Um deles era um sacerdote chamado Fíneas, outro era um levita chamado Ageu, e o outro era um soldado chamado Adas. Estes foram ter com os principais sacerdotes e disseram-lhes e ao povo: "Vimos Jesus, aquele que vós crucificastes, na Galileia, com os seus discípulos, no monte chamado Mamilr, e dizia-lhes: Ide pelo mundo, e pregai a todas as criaturas. Aquele que crer e for batizado se salvará, mas aquele que não crer será condenado. E aqueles que tiverem acreditado, estes sinais os acompanharão. Expulsarão demônios em meu nome, falarão outros idiomas, colherão serpentes e,
mesmo que beberem alguma coisa capaz de produzir a morte, não lhes fará mal. Impõem suas mãos sobre os enfermos e estes se sentirão bem. Após dizer estas coisas, ascendeu ao céu. Nós mesmos vimos isso de longe, assim como muitos outros da multidão. Quando os principais sacerdotes e os judeus ouviram essas coisas, disseram a esses 3 homens: deem glória ao Deus de Israel e desconsiderem essas palavras falsas. Eles responderam: ó Deus Elohim, Deus Adonai Sabaoth, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, Jesus vive, pois que ouvimos isto, e o vimos ao ser elevado ao céu. Os anciãos, os sacerdotes e os fariseus disseram: viestes para prestar-nos conta de tudo isto, ou para cumprir algum voto feito a Deus? Eles responderam: para cumprir um voto feito a Deus. Então os anciãos, os sacerdotes e os fariseus replicaram: se haveis vindo para cumprir um voto a Deus, qual a razão destas histórias mentirosas que haveis contado diante de todo o povo? Fíneas o sacerdote, Adas, o doutor e Ageu, o levita, dissera aos escribas e fariseus: se estes fatos que contamos, e dos quais fomos testemunhas oculares, constituem um pecado, aqui nos tendes em vossa presença, fazei conosco o que lhes pareça bom diante de vossos olhos. Então falou o sumo sacerdote, e trouxeram do templo o antigo livro dos Hebreus, e ele os fez prestar juramento. Ele então lhes deu dinheiro também, e os enviou para outro lugar, para impedi-los de pregar a ressurreição de Cristo em Jerusalém. Quando todo o povo ouviu esses vários relatos, uma multidão se reuniu no templo, e houve grande agitação. Muitos deles diziam: Jesus ressuscitou dos mortos, tal como ouvimos. Então, por que vocês o crucificaram? Os anciãos reuniram-se na sinagoga, fechando a porta atrás de si, e demonstrando grande dor, diziam: será possível que este portento aconteceu em Israel? Então, Anás e Caifás disseram: por que estáis tão agitado? Por que chorais? Ó judeus, não acreditem em tudo o que os soldados estão dizendo, ou não sabeis que seus discípulos os compraram com uma boa quantidade de ouro, e deram-lhes instruções para dizerem que um anjo do Senhor desceu e removeu a pedra da entrada do sepulcro? Mas os sacerdotes e anciãos disseram: pode ser que os discípulos tenham roubado seu corpo, mas como sua alma entrou no corpo e está vivendo na Galileia? E eles, na impossibilidade de dar-lhes resposta para estas coisas, disseram enfim, a duras penas: a nós não nos é permitido acreditar em alguns não circuncidados. A busca por Jesus Cristo. Nicodemos disse: ó filhos de Jerusalém, o profeta Elias subiu às alturas do céu com uma carruagem de fogo, e assim, não seria nada incrível se Jesus também ressuscitasse. Para o profeta Elias, foi um prenúncio de Jesus. Então, quando você ouvir que Jesus ressuscitou, não duvide. Então Nicodemos deu este conselho: seria apropriado enviarmos soldados para Guilhou, a Galileia, onde os homens testemunham que o viram com seus discípulos. Eles podem andar e encontrá-lo, e então poderemos pedir-lhe perdão pelo mal que vocês fizeram contra ele. Essa ideia lhes agradou. Eles selecionaram soldados e os enviaram para ir a Galileia. Eles não encontraram Jesus, porém encontraram José em Arimateia. Quando os soldados retornaram, os principais sacerdotes souberam que José havia sido encontrado. Então, eles reuniram-se, e os sacerdotes perguntaram: o que podemos fazer para convencer José a vir até nós? Após conversarem, escreveram-lhe uma carta que dizia o seguinte: Pai José, que a paz esteja contigo, com toda a tua casa e com os teus amigos. Sabemos que pecamos contra Deus e contra você, seu servo. Por esta razão, solicitamos que venham aqui até nós, seus servos, pois ficamos muito surpresos de que você tenha conseguido fugir da prisão, e falamos a verdade quando dizemos planejarmos fazer-lhe mal. Mas Deus viu que nossa conspiração contra você era injusta, e assim, Ele te resgatou das nossas mãos. Então venha até nós, pois você é a honra do nosso povo. Os judeus enviaram esta carta a Arimateia com 7 soldados amigos de José. Quando chegaram e o encontraram, cumprimentaram-no com honra
conforme foram instruídos, e entregaram-lhe a carta. José, ao pegar a carta, leu, deu glória a Deus e abraçou os soldados, e preparou uma mesa, e comeu e bebeu com eles o dia e a noite toda. Ao amanhecer, José foi com os soldados para Jerusalém. As pessoas saíram ao seu encontro e o abraçaram. Nicodemos o recebeu em sua casa. No dia seguinte, os principais sacerdotes, Anás e Caifás, chamaram-no ao templo e disseram-lhe: Dê glória ao Deus de Israel e diga-nos a verdade, pois sabemos que você providenciou um sepultamento para Jesus, e é por isso que o prendemos e o trancamos na prisão. Quando tentamos tirá-lo para executá-lo, não o encontramos e ficamos surpresos e aterrorizados. Mas oramos a Deus para que pudéssemos encontrá-lo para interrogatório, e então, conte-nos a verdade. José respondendo lhes disse: Na noite do dia da preparação, quando vocês me prenderam na prisão, caí com o rosto no chão em oração durante toda a noite e todo o dia do Shabat. No meio da noite, vi que 4 anjos haviam levantado a casa da prisão, segurando-a pelos 4 cantos, e Jesus entrou como um relâmpago, e caí no chão de medo. Continuou dizendo: Ele me segurou pela mão e me levantou, dizendo: Não tenha medo, José. Então, colocando seus braços em volta de mim, ele me beijou e disse: Vire-se e veja quem eu sou. Quando me virei e o vi, eu disse: Senhor, não sei quem és. Ele disse: Eu sou Jesus, a quem sepultaste ontem. Eu lhe disse: Mostre-me o túmulo, e então acreditarei. Pegou-me pela mão e levou-me ao túmulo que estava aberto. Quando vi o lençol de linho e o lenço para a cabeça, reconheci-o e disse: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então ele me pegou pela mão, com anjos nos seguindo, e me levou para minha casa em Arimateia, e ele me disse: Fique aqui e não saias de tua casa, pois vou até a Galileia, ao encontro de meus discípulos, para dar-lhes confiança para pregar a minha ressurreição e os mistérios do Pai. O testemunho de Levi. Quando os líderes da sinagoga, os sacerdotes e os fariseus ouviram estas palavras de José, tornaram-se como mortos e caíram por terra, e jejuaram até a 9ª hora. Então Nicodemos e José puseram-se a animar Anás e Caifás, os sacerdotes e os fariseus, dizendo: Levantai, ficai em pé e robustecei vossas almas, pois amanhã é o Shabat do Senhor. E com isto levantaram-se, oraram a Deus, comeram, beberam, e cada um voltou à sua casa. No Shabat seguinte, nossos doutores reuniram-se em conselho, bem como os sacerdotes e fariseus, discutindo entre si e dizendo: Que será esta cólera que se formou sobre nós? Porque de nossa parte, conhecemos bem seu pai e sua mãe. Então Levi, o doutor, disse: Conheço seus pais e sei que são tementes a Deus, que não descuidam de seus votos e que 3 vezes por ano dão seus dízimos. Quando Jesus nasceu, trouxeram-no a este lugar e ofereceram a Deus sacrifícios e holocaustos. E o grande doutor Simeão, ao tomá-lo em seus braços, disse: Agora despeça o teu servo em paz, Senhor, segundo tua palavra, pois meus olhos viram tua salvação, que preparaste para a face de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo de Israel. E Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Dou-te boas novas com relação a este menino. Maria disse: Boas, Senhor. E Simeão respondeu: Boas. Olha, este foi colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição. A sua própria alma será atravessada por uma espada, de modo que os pensamentos de muitos sejam revelados. Então disseram a Levi, o doutor: Como sabes tu disso? Ele respondeu: Não sabeis que aprendi a lei dos seus lábios? Os do conselho disseram: Queremos ver teu pai. E fizeram com que o pai de Levi fosse chamado. Quando o interrogaram, ele respondeu: Por que não acreditastes em meu filho? O bem-aventurado e justo Simeão, em pessoa, ensinou-lhe a lei. E o conselho disse-lhe: Mestre Levi, é verdade o que disseste? Ele respondeu: É verdade.
E os escribas, sacerdotes e fariseus disseram entre si: Então, enviemos a Galiléia os 3 homens que vieram trazer ao nosso conhecimento sua doutrina e sua ascensão, e que nos digam que maneira viram-no elevar-se. E esta sugestão agradou a todos. Enviaram, pois, os 3 homens que os haviam acompanhado anteriormente até a Galiléia com essa missão: Dizei aos mestres Adas, ao mestre Fíneas e ao mestre Ageu, que a paz esteja convosco e com os que estão em vossa companhia. Tendo havido uma grande discussão neste conselho, viemos para levar-vos a este lugar santo de Jerusalém. Puseram-se, pois, os homens a caminho da Galiléia e os encontraram sentados e distraídos com o estudo da lei. Deram-lhes um abraço de paz. Então disseram os varões galileus a quem haviam ido buscar: Que a paz esteja em todo Israel. E disseram os enviados: Que a paz esteja convosco. E aqueles disseram de novo: A que viestes? Os enviados responderam: Chama-vos o conselho da santa cidade de Jerusalém. Quando aqueles homens ouviram serem procurados pelo conselho, fizeram orações a Deus, sentaram-se à mesa com os enviados, comeram, beberam, levantaram-se e puseram-se tranquilamente a caminho até Jerusalém. No dia seguinte, o conselho reuniu-se na sinagoga e os interrogaram os homens, dizendo: É verdade que vistes Jesus sentado no monte Mamilr, dando instruções aos seus discípulos, e que presenciastes sua ascensão? E os homens responderam desta maneira: Da mesma maneira que o vimos ao ser elevado, assim vos contamos. Então Anás disse: Separemos uns dos outros e vejamos se suas declarações coincidem. Tendo sido separados, depois, em primeiro lugar, chamaram Adas e lhe disseram: Mestre, como contemplaste a ascensão de Jesus? Adas respondeu: Enquanto ainda estava sentado no monte Mamilr e dava instruções aos seus discípulos, vimos uma nuvem que cobriu a todos com sua sombra. Depois, a mesma nuvem elevou Jesus até o céu, enquanto os discípulos jaziam com suas faces na terra. Em seguida chamaram a Fíneas, sacerdote, e perguntaram-lhe também: Como contemplaste a ascensão de Jesus? E ele falou de maneira semelhante. Interrogaram também a Ageu, que respondeu de maneira semelhante. Então ele disse ao conselho: Está contido na lei de Moisés: Da boca de 2 ou 3, toda a palavra será firme. E o mestre Buten acrescentou: Está escrito na lei: E passeava Enoque com Deus, e já não existe, porque Deus levou-o consigo. Igualmente o mestre Jairo disse: Também ouvimos falar da morte de Moisés, mas não o vimos, por estar escrito na lei do Senhor. E Moisés morreu pela palavra do Senhor, e ninguém jamais conheceu, até o hoje, seu sepulcro. E o mestre Levi disse: E o que significa o testemunho que o mestre Simeão deu quando viu Jesus? Eis aqui que este está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E o mestre Isaque disse: Está escrito na lei: Eis aqui que eu envio o meu mensageiro diante de ti, o qual te precederá para guardar-te em todo o bom caminho, pois meu nome é nele invocado. Então Anás e Caifás disseram: Haveis citado justamente o escrito na lei de Moisés, que ninguém viu a morte de Enoque e que ninguém mencionou a morte de Moisés. Mas Jesus falou a Pilatos: E nós sabemos que o vimos receber bofetadas e cusparadas no rosto, que os soldados cingiram-lhe uma coroa de espinhos, que foi flagelado, que recebeu sentença da parte de Pilatos, que foi crucificado no Calvário em companhia de 2 ladrões, que se lhe deu de beber fel e vinagre, que o centurião Longinos abriu seu flanco com uma lança, que José, nosso honorável pai, solicitou seu corpo, e que, como disse, ressuscitou, que, como dizem os 3 mestres, viram-no elevar-se ao céu, e, finalmente, que o mestre Levi deu testemunho do que o mestre Simeão disse, e que disse: Eis aqui este que está colocado para a queda e ressurreição de muitos em Israel, e como sinal de contradição. E todos os doutores disseram em uníssono ao povo inteiro de Israel: Se esta ira provém do Senhor, e é admirável aos nossos olhos, conheceis sem dar margem a dúvidas, ó casa de Israel, que está escrito:
Maldito todo aquele que está preso a um pedaço de madeira. E outro lugar da Escritura menciona: deuses que não fizeram o céu e a terra perecerão. E os sacerdotes e fariseus disseram entre si: se sua memória perdurar até somos, sabei que o seu domínio será eterno e que fará nascer para si um novo povo. Então os escribas, sacerdotes e fariseus exortaram todo o povo de Israel, dizendo: maldito aquele que adorar qualquer obra saída de mãos humanas, e maldito aquele que adorar as criaturas tendo ao lado o Criador. E o povo em massa respondeu: Amém, Amém. Depois a multidão entoou um hino ao Senhor desta forma: Bendito o Senhor, que proporcionou descanso ao povo de Israel, conforme o que havia prometido. Não caiu no vazio nenhuma só de todas as boas coisas que disse ao seu servo Moisés. Que siga ao nosso lado Adonai Sabaoth, nosso Deus, da mesma maneira que estava ao lado dos nossos pais, que não nos entreguemos à perdição, para podermos inclinar nosso coração até Ele, para podermos seguir todos os seus caminhos e para podermos praticar os preceitos e critérios que apregoou aos nossos pais. Naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Não haverá outro ao seu lado. Seu nome será unicamente Senhor nosso Rei. Ele nos salvará. Não há semelhante a ti, Senhor. És grande, Senhor, e grande o teu nome. Cura-nos pela tua virtude e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, pois somos tua pequena parte e tua herança. O Senhor não abandonará jamais o seu povo pela magnitude do seu nome, por começar a fazer de nós o seu povo. E todos depois, em coro, cantaram o hino, e cada qual foi para casa, dando graças a Deus, porque aquele dia permanece por todos os séculos dos séculos. A descida de Cristo ao submundo. Os filhos de Simeão vêm para Jerusalém. José disse: E por que você está surpreso com o fato de Jesus ter ressuscitado? Isso não é incrível. O que é surpreendente é que ele não ressuscitou sozinho, mas ressuscitou muitos outros mortos, que apareceram a muitas pessoas em Jerusalém. Mesmo que você não conheça os outros, há algum tempo você conhece Simeão, que recebeu Jesus, e seus 2 filhos, que ele criou. Pois nós os enterramos recentemente, mas agora seus túmulos podem ser vistos abertos e vazios, e eles estão vivos e morando em Arimateia. E então eles despacharam algumas pessoas que encontraram suas criptas abertas e vazias. José disse: deveríamos ir a Arimateia e encontrá-los. Então os principais sacerdotes, Anás e Caifás, e José, Nicodemos, Gamaliel, e outros que estavam com eles, levantaram-se e foram para Arimateia, e encontraram aqueles que José havia mencionado. E então eles oraram e se cumprimentaram. Depois vieram com eles para Jerusalém e os levaram à sinagoga. Eles trancaram as portas e colocaram o antigo livro dos judeus no meio delas. Os principais sacerdotes lhes disseram: queremos que vocês façam um juramento pelo Deus Elohim e Deus Adonai Sabaoth, Deus de Israel, e assim falem a verdade sobre como vocês ressuscitaram e quem os ressuscitou dentre os mortos. Quando os que haviam ressuscitado ouviram isso, disseram aos principais sacerdotes: deem-nos papel, tinta e caneta. Eles trouxeram essas coisas. Testemunhas de Cristo no submundo. Quando se sentaram, começaram a escrever: Ó Senhor Jesus Cristo, ressurreição e vida do mundo, dai-nos a graça para fazermos o relato da tua ressurreição e das maravilhas que fizeste no submundo. Estávamos então no submundo em companhia de todos os que haviam perecido desde o princípio. E na hora da meia-noite amanheceu naquelas trevas, algo assim como a luz do sol, e com o seu brilho fomos todos iluminados, e pudemos ver-nos uns aos outros. Ao mesmo tempo, o nosso pai Abraão, os patriarcas e profetas, e todos em uníssono, regozijaram-se e disseram entre si: esta luz provém de um grande resplendor. Então o profeta Isaías ali presente disse: esta luz provém do Deus, sobre ela eu profetizei, quando ainda estava na terra, desta maneira: terra de Zabulão e terra de Neftali, o povo que estava sumido nas trevas, viu uma grande luz.
Depois surgiu do meio um asceta do deserto, e os patriarcas perguntaram-lhe: Quem sois? Ele respondeu: Sou João, o último dos profetas, aquele que preparou os caminhos do Filho de Deus e pregou a penitência ao povo para a remissão dos pecados. O Filho de Deus veio ao meu encontro e, ao vê-lo de longe, eu disse ao povo: Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E com minha própria mão batizei-o no rio Jordão e vi o Espírito Santo em forma de pomba que descia sobre ele. Ouvi também a voz de Deus, Pai, que assim dizia: Este é meu Filho amado, o que me agrada. E por isso mesmo também enviou-me a vós para anunciar-vos a chegada do Filho de Deus unigênito a este lugar, a fim de que aquele que acreditar nele seja salvo, e quem não acreditar seja condenado. Recomendo, portanto, a todos que agora o veem, adorem somente a ele, porque esta é a única oportunidade de que dispões para se arrependerem pela adoração aos arcontes, enquanto viviam no mundo desprezível de antes, e pelos pecados cometidos. Essa oportunidade não se repetirá. 7 fala aos descendentes de Adão. Enquanto João ensinava estas coisas aos que estavam no submundo, Adão, o primeiro a ser formado e pai de todos, ouviu e falou a seu filho 7: Meu filho, quero que você diga aos descendentes da raça humana e aos profetas para onde te enviei, quando caí e estava prestes a perecer. Seth disse: Profetas e patriarcas, ouçam meu próprio pai, Adão, o primeiro ser humano a ser criado. Quando caiu à beira da morte, enviou-me para fazer uma petição a Deus, perto da porta do Éden, para que ele pudesse me guiar por meio de um anjo até a árvore da misericórdia, para que eu pudesse tirar um pouco de óleo e ungir meu pai, para que ele se levantasse de sua doença. E eu fiz o que ele solicitou. Depois de minha oração, um anjo do Senhor veio e me disse: Seth, o que você está perguntando? Você está solicitando o óleo que pode ressuscitar os enfermos, ou a árvore da qual esse óleo flui, devido à doença do seu pai? Você não poderá solicitar isso agora. Vá embora e diga ao seu pai que, eras após a criação deste mundo, o Filho do Único descerá à terra, tornando-se humano, e o ungirá com este óleo. Ele então surgirá, e ele o remirá na água e no Espírito Santo, tanto a ele como aos que dele descendem. Então ele será curado de todas as doenças. Mas isso não é possível agora. Quando os patriarcas e os profetas ouviram essas coisas, eles se alegraram muito. Belial fala com Hades. E, enquanto estavam todos se regozijando desta forma, Belial, o herdeiro das trevas, veio e disse ao Hades: Ó tu, devorador insaciável de todos, ouve minhas palavras. Anda por aí um certo judeu, de nome Jesus, que se chama a si Filho de Deus. Mas, como é um homem puro, os judeus deram-lhe a morte na cruz, graças à nossa cooperação. Agora então, que acaba de morrer, estejas preparado para podermos colocá-lo aqui bem aprisionado, pois sei que não é mais do que um homem, e ouviu até dizer: Minha alma está triste devido à morte. Sabes, além disso, que ele me causou muitos danos no mundo, enquanto vivia entre os mortais, pois onde quer que eu encontrasse meus servos, ele os perseguia. E todos os homens que eu deixava mutilados, cegos, coxos, leprosos ou algo semelhante, ele os curava somente com sua palavra, e até muitos deles, para os quais eu já havia preparado sepultura, ele fazia reviver somente com sua palavra. Disse então o Hades: É ele tão poderoso assim que pode fazer tais coisas somente com sua palavra? E, sendo ele assim, tu porventura te atreves a enfrentá-lo? Creio que diante de alguém como ele, ninguém poderá opor-se. E o que disseste tê-lo ouvido exclamar, expressando seu temor diante da morte, disse-o sem dúvida, para rir-se de ti e enganar-te, para poder desafiar-te com seu poder. Então, ai de ti por toda a eternidade. Ao que Belial respondeu: Hades, devorador insaciável de todos, sentiste tanto medo assim ao ouvir falar de nosso inimigo comum? Eu nunca lhe tive medo, e bem que nutri os judeus, e eles o crucificaram e deram-lhe de beber fel com vinagre.
Prepara-te então, para que quando venha, poder subjugá-lo firmemente. O Hades respondeu: Herdeiro das trevas, filho da perdição, caluniador, acabas de dizer-me que ele fazia reviver somente com sua palavra a muitos dos que tu havias preparado para a sepultura. Se, pois, ele livrou outros do sepulcro, como e com que forças poderemos subjugá-lo? Recentemente devorei um cadáver chamado Lázaro, porém, pouco depois, um dos vivos, somente com sua palavra, arrancou-o à força das minhas entranhas. E penso que ele é o mesmo ao qual tu te referes. Se, pois, recebermos aqui, tenho medo de que corramos perigo também com relação aos demais, porque deves saber que vejo agitados todos os que devorei desde o princípio, e sinto dores em minhas entranhas. E Lázaro, aquele que me foi arrebatado anteriormente, não é um bom presságio ao voar para longe de mim, não como um morto, mas sim como uma águia, tão rapidamente arremessou-o fora da terra. Assim, pois conjuro-te por tuas artes e pelas minhas, não o tragas aqui. Tenho para mim que o fato de ele ter se apresentado em nossa mansão quer dizer que todos os mortos cometeram pecado, e considera que, pelas trevas que possuímos, se o trouxeres aqui, não me restará nem um só dos mortos. Cristo vem ao Hades. Enquanto Belial e o Hades diziam tais coisas entre si, produziu-se uma grande voz, como um trovão, que dizia: Elevai, ó príncipes, vossas portas, abri, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quando o Hades ouviu isto, disse a Belial: Sai, se és capaz, e enfrenta-o. E Belial saiu. Depois o Hades disse para seus demônios: Trancai bem e fortemente as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Guardai minhas fechaduras e examinai tudo o que está em pé, pois, se aquele entrar aqui, ai, se apoderará de nós. Os patriarcas que ouviram isto começaram a fazer-lhe zombarias, dizendo: Comilão insaciável, abre para que o Rei da Glória entre. E o profeta Davi disse: Não sabes que cego, que estando eu ainda no mundo, fiz esta profecia: Elevai, ó príncipes, vossas portas, e erguei-vos, ó portais eternos, para que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Isaías, por sua vez, disse: Eu, prevendo isto pela virtude do Espírito Santo, escrevi: Os mortos ressuscitarão, e os que estão nos sepulcros se levantarão, e os que vivem na terra se alegrarão. E onde estão, ó morte, teus grilhões? Aonde, Hades, a tua vitória? Então de novo veio uma voz que dizia: Levantai as portas. O Hades, que ouviu repetir esta voz, disse como se não se apercebesse: Quem é este Rei da Glória? E os anjos do Senhor responderam: O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E num instante, à convocação de conjuração desta voz, as portas de bronze tornaram-se pequeninas, e os ferrolhos de ferro ficaram reduzidos a pedaços, e todas as almas acorrentadas viram-se livres de suas correntes, e nós dentre eles. Entrou o Rei da Glória na figura humana, e todos os antros escuros do submundo foram iluminados. Jesus acorrenta Belial. Em seguida o Hades começou a gritar: Fomos vencidos, ai de nós, mas quem és tu, que possuis tal poder e força? Quem és tu que vens aqui sem pecado? Aquele que é pequeno na aparência e pode grandes coisas, o humilde e o maravilhoso, o servo e o senhor, o soldado e o rei, aquele que tem poder sobre os vivos e os mortos. Foste pregado à cruz e colocado no sepulcro, e agora ficaste livre e desfizeste nossa força. Então, és tu porventura Jesus, aquele de quem o grande arconte Belial nos advertiu, dizendo que através da cruz e da morte te estabelecerias como Senhor de todo o mundo. E então o Rei da Glória agarrou o grande arconte Belial pelo pescoço e entregou-o aos seus anjos, dizendo: Amarrai com correntes de ferro suas mãos, seus pés, seu pescoço e sua boca. Depois colocou-o nas mãos do Hades, com a seguinte recomendação: Toma-o e o mantém bem preso até a minha segunda vinda. O Hades fala com Belial. Então o Hades encarregou-se de Belial e disse-lhe: Belzebu,
herdeiro do fogo e da tempestade, inimigo dos santos, que necessidade tinhas de providenciar para que o Rei da Glória fosse crucificado e que viesse depois aqui e nos despojasse? Vira-te e olha que em mim não ficou nenhum morto, pois tudo o que ganhaste pela árvore da ciência, puseste a perder pela cruz. Todo o teu gozo converteu-se em tristeza, e a pretensão de matar o Rei da Glória provocou tua própria morte. E, uma vez que te recebi com a recomendação de subjugar-te fortemente, aprenderás com a própria experiência quanto mal posso infligir-te. O chefe dos demônios, princípio da morte, raiz do pecado, final de toda maldade, que encontraste de mal em Jesus para buscar sua perdição. Como tiveste coragem para perpetrar um crime tão grande? Por que te ocorreu fazer um homem como este descer até as trevas, pois as despojou de todos os que morreram desde o princípio? A libertação das almas cativas no submundo. Enquanto o Hades advertia assim, Belial, o Rei da Glória, estendeu sua mão direita e com ela pegou e levantou o primeiro pai, Adão. Depois dirigiu-se aos demais e disse-lhes: Vinde aqui comigo todos os que foram feridos de morte pelo madeiro que me tocou. Pois eis aqui que eu vos ressuscito pela madeira da cruz. E com isto levou todos para fora. O primeiro pai, Adão, apareceu transbordante de gozo e dizia: Agradeço, Senhor, tua grandeza por me haver tirado do mais profundo do submundo. E também todos os profetas e santos disseram: Damos-te graças, ó Cristo Salvador do mundo, porque tiraste nossa vida da corrupção. Após assim haverem falado, o Salvador abençoou Adão na testa com o selo de luz. Depois, fez o mesmo com os patriarcas, profetas, mártires e progenitores, e a seguir, pegou-os a todos e deu um salto do submundo. Enquanto ele caminhava, os santos patriarcas seguiam-no cantando e dizendo: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, aleluia, sejam para ele os louvores de todos os santos. A chegada das almas ao Aeon eterno. Guiado por anjos pelas mãos, o primeiro pai, Adão, foi conduzido em direção ao oitavo Aeon eterno. Ao alcançar seu destino, ele foi entregue, assim como os patriarcas e outros justos, ao arcanjo Miguel. Ao chegarem ao portal do oitavo Aeon eterno, no limiar entre o sétimo céu do caos e o pleroma, os santos patriarcas viram um ancião envolto em luz resplandecente. Então, um dos justos que ascendia com eles se juntou ao ancião no portal naquele instante. Vendo isso, os patriarcas, maravilhados, perguntaram: Quem sois vós, que ascendeis conosco e vos unis a este ancião? Então o ancião resplandecente se adiantou e respondeu: Sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor e foi trazido aqui por ele. O que se juntou a Enoque declarou: Sou João, chamado Batista, mas em minha essência sou Elias o Tesbita, profeta elevado ao céu. Estive no submundo, mas minha luz foi liberta pelo Logos. Surpresos, os que estavam com ele exclamaram: Então és Elias que havia de vir. Então Enoque e Elias confirmaram: Sim, e guiaremos os justos até o fim dos tempos. Ambos seguiremos até a consumação dos séculos. Então seremos enviados pelo Salvador para enfrentar o Anticristo e ser mortos por ele, e ressuscitar no terceiro dia, para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do Senhor. O malfeitor e sua cruz no Aeon eterno. Enquanto eles assim se expressavam, veio outro homem de aparência humilde, que levava ainda sobre os seus ombros uma cruz. Os patriarcas disseram-lhe: Quem és tu, que tens o aspecto de malfeitor, e que é essa cruz que levas sobre teus ombros? Ele respondeu: Eu, segundo dizes, era ladrão e assaltante no mundo, e por isso os judeus prenderam-me e entregaram-me à morte na cruz, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto ele pendia na cruz, ao ver os prodígios que se sucederam, acreditei nele e roguei a ele, dizendo: Senhor, quando reinares, não te esqueças de mim. Ele logo disse-me: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no Aeon eterno. Vim, pois, com minha cruz nas costas, até o Aeon.
e encontrando o arcanjo Miguel, disse-lhe: Nosso Senhor Jesus, aquele crucificado, enviou-me aqui. Leva-me então até o portal do Aion. E quando a espada de fogo viu o sinal da cruz, abriu-me a porta e entrei. Depois o arcanjo disse-me: Espera um momento, já que também deve vir o primeiro pai da raça humana, Adão, em companhia dos justos, para que eles também entrem. E agora, ao vê-los, saí ao vosso encontro. Quando os santos ouviram isso, exclamaram em voz alta da seguinte maneira: Grande é o nosso Senhor, e grande é o seu poder. Observações finais dos filhos de Simeão. Tudo isto vimos e ouvimos, os dois irmãos gêmeos, que fomos também enviados pelo arcanjo Miguel e designados para pregar a ressurreição do Senhor, antes de irmos até o Jordão e sermos batizados. Para ali fomos, e fomos batizados juntamente com outros defuntos também ressuscitados. Depois viemos a Jerusalém e celebramos a Páscoa da ressurreição. Mas agora, na impossibilidade de permanecermos aqui, nós vamos. Que a caridade, então, do Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a notícia do Espírito Santo estejam convosco. E, uma vez isto escrito e fechados os livros, deram a metade aos sacerdotes e a outra metade a José e a Nicodemos. Eles, por sua vez, desapareceram imediatamente para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Epílogo. Nicodemos relatou todas as coisas que aconteceram depois da crucificação e do sofrimento de nosso Senhor, e as entregou aos sumos sacerdotes e aos outros judeus. O mesmo Nicodemos compilou estes escritos na língua hebraica. Estas coisas aconteceram no 15º ano do governo de Tibério César, imperador dos romanos, e no 19º ano do governo de Herodes, rei da Galileia, 8 dias antes das calendas de abril. Isto é, no dia 25 de março, durante o consulado de Rufo e Rubélio, no 4º ano da 202ª Olimpíada, quando José Caifás era o sumo sacerdote dos judeus. Eu, Ananias, membro da guarda do procurador, conhecedor da lei, conheci nosso Senhor Jesus Cristo pelas divinas Escrituras, vindo a ele pela fé e sendo considerado digno do santo batismo. Procurei os registros públicos compostos naquela época, nos dias de nosso Mestre Jesus Cristo, que os judeus estabeleceram sob Pôncio Pilatos. Encontrei estes registros públicos escritos em hebraico e, com o prazer de Deus, os traduzi para o grego, para que todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo possam conhecê-los. Isto fiz no 17º ano do reinado do imperador Flávio Teodósio, no 6º ano de Flávio Valentiniano, na 9ª indicação. Todos vocês que leem esses registros e os copiam em outros livros, lembre-se de mim e ore por mim, para que Deus seja misericordioso comigo e tenha misericórdia dos pecados que cometi contra ele. A paz esteja com aqueles que leem e aqueles que ouvem, juntamente com suas famílias. Amém.